noite a todos. Convido o segundo secretário para que ele faça a chamada inicial para a conferência de quórum. Anderson Pereira. Camilo de Lesbos Xavier de Santos, presente. Carlos Augusto Picado Fonseca. Presente. Geraldo Magela Lopes. Presente. Jorge Hermano Batista. Presente. José Leonardo Souza Filho. Presente. Marco Aurélio Souza Barbosa. Presente. Moisés Cardoso Santos. Presente. Moisés Juliano de Mello. Presente. Paulo César de Oliveira. Presente. William Inês de Moraes. Presente. Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e convido a todos para a oração do Pai Nosso em ato sucessivo. Eu convido também o vereador William Inês de Moraes para que faça a leitura da passagem bíblica. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite a todos. Hoje estaremos lendo aqui em Romanos 8, do versículo 31 a seguir, que diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus os que justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou entre os mortos, o qual vai estar diante de Deus, também intercede por nós. Quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Convido o primeiro secretário para que faça a leitura da ata da segunda sessão ordinária do mês de março do ano de 2019. Ata da segunda sessão ordinária do mês de março de 2019. Mês de março do ano de 2019. Às 19 horas do dia 28 de março de 2019, o plenário da Câmara Municipal de Santa Bárbara, localizado no João Ponte por 89, Centro Santa Bárbara, foi realizada a segunda sessão ordinária do mês de março do ano de 2019, conforme o calendário anual previamente estabelecido. Após a realização da chamada por parte do secretário, constatada a presença de todos os parlamentares, com a consequente configuração do quórum, foi aberta a sessão. Ato contínuo realizou sua oração do Pai Nosso. O vereador William Inês de Moraes fez a leitura de uma passagem bíblica. O presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura da ata da segunda reunião extraordinária do ano 2019, ocorrida no dia 22 de março, a qual foi aprovada pelo plenário sem ressalvas. O segundo secretário realizou a leitura dos ofícios e correspondências encaminhados e recebidos pela Casa. O segundo secretário procedeu à leitura da matéria em pauta, a saber, indicações de autoria do vereador Camilo de Lesbos Santos. Indicação solicitando a manutenção da pinguela localizada em Santana do Morro Semedouro. Indicação solicitando a instalação de luminários nos postos da rodovia do Caraças Global, próximo ao número 4.342, de autoria do vereador Marco Aurélio Souza Barbosa. Indicação solicitando a instalação de lixeiras tipo container na Rua das Castanheiras, próximo ao número 41, bairro Ipanema, de autoria do vereador Moisés Juliano de Mello. Indicação solicitando a conclusão da instalação de ponto de ônibus no bairro São José, na Avenida Rodrigo de Castro, esquina com a Rua Cecília, de autoria do vereador William Inês de Moraes. Indicação solicitando a instalação de faixas receptoras nas caçambas, propriedade da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara. Indicação solicitando que a Rua 15 de Novembro passe a ser mão dupla, proibindo seu estacionamento. Moção, de autoria do vereador Carlos Augusto Picado Fonseca, caminho e votos de pesar a família de Nem do Táxi pelo falecimento de sua esposa, a senhora Lenina da Paixão Rosa, por ocasião do seu falecimento, ocorrido no dia 12 de março de 2019. Requerimentos, de autoria do vereador Anderson Pereira,
Requerimento solicitando pulverização com inseticida no bairro de Carlos para combater a leishmaniose. De autoria do vereador Camilo Teles Gouveia Xavier dos Santos. Requerimento solicitando providências quanto à falta de energia elétrica nas comunidades de Curubal e Seguidor. De autoria do vereador Jorge Germano Batista. Requerimento solicitando fontes para a organização bloco por ocasião da sua participação na realização do Carnaval 2019. De autoria do vereador William de Moraes. Requerimento solicitando a Secretaria de Meio Ambiente que proceda à avaliação de árvores com risco de queda, a saber, árvore localizada na rua Ramal dos Ferroviários, próximo ao número 58, atrás da motopista, perto do Oásis Pizzaria. Árvore localizada na rua Abílio Bonifácio, local conhecido como Biquinha, próximo ao número 7.284, em frente à casa do senhor Oscar Ferreira Rosa. Anteprojeto número 001/2019, do vereador Jorge Germano Batista. Dispõe sobre isenção do imposto sobre a propriedade predial territorial urbana no âmbito do município de Santa Bárbara para as pessoas que estejam em tratamento contra o câncer, nas situações em que especifica e dá outras providências. Projeto de lei do Poder Legislativo. Projeto de lei número 05/2019, de autoria dos vereadores Jorge Germano Batista e Moisés Cardoso Santos. Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que gerenciam barragens de rejeitos de mineração localizadas no âmbito do município de Santa Bárbara, Minas Gerais, instituírem audiências públicas para apresentação de informações, dados, planos de ação e outras que se fizerem necessários da outras providências. Projeto de lei número 016/2019, do autoria do vereador Jorge Germano Batista. Estabelece normas para a declaração de utilidade pública municipal, regulamenta o processo legislativo da concessão e da outras providências. Projeto de lei número 007/2019, do autoria do vereador Anderson Pereira. Autoriza o Poder Executivo Municipal para o meio de transporte e estagiários nas situações em que se especifica e da outras providências. Projeto de lei do Poder Executivo. Projeto de lei número 004/2019. Dispõe sobre a gratificação de incentivo, a valorização e qualificação profissional para a melhoria de indicadores fiscais e da outras providências. Projeto de lei número 007/2019. Altera a lei municipal 1658/2013. Projeto de lei número 008/2019. Estabelece a política municipal de integridade pública e institui o Comitê de Transparência e Integridade Pública e da outras providências. Projeto de lei número 009/2019. Cria o Programa de Combate à Corrupção. Dispõe sobre o processo administrativo de responsabilização previsto na Lei Federal 12.846, a Lei de Corrupção, no âmbito da administração pública e poder executivo municipal e da outras providências. Projeto de lei número 010/2019. Cria o programa Bolsa de Estudo para Especialistas para dispor sobre assistência relativa ao desenvolvimento da carreira profissional, qualificação e valorização do servidor profissional. Após a leitura da matéria em pauta, o presidente consultou o plenário sobre o procedimento da reunião sem intervalo, que foi aprovado por unanimidade. Iniciou-se a fase de deliberações. O presidente colocou em votação em bloco as indicações de autoria do vereador Camilo Teles Gouveia Xavier, escritas acima. Discussão única, não houve manifestantes. Em votação, ambas aprovadas por unanimidade. Indicação da autoria do vereador Marco Aurélio Souza Barbosa. Discussão única, não houve manifestantes. Em votação, aprovada por unanimidade. Indicação da autoria do vereador José Joviano de Mello. Em discussão única, não houve manifestantes. Em votação, aprovada por unanimidade. Indicação da autoria do vereador William de Moraes. Em discussão única, não houve manifestantes. Em votação, aprovada por unanimidade. Moção da autoria do vereador Carlos Augusto de Cabo Fonseca. Em discussão, não houve manifestantes. Em votação, aprovada por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Anderson Pereira. Em discussão, o vereador Anderson Pereira justificou o requerimento, dizendo que o mesmo se deu após ser procurado por moradores do bairro de Carlos que apresentaram tal demanda. Enfatizou ainda que a proposição se mostra de suma importância quando consideramos a gravidade da leishmaniose, sobretudo tendo em vista que já houve registro de casos da doença no município, razão pela qual a pulverização se mostra indispensável. Requerimento de autoria do vereador Camilo Teles Gouveia Xavier. Em discussão, o autor do requerimento diz que o mesmo se dá em função do fato de que nos últimos 15 dias houve a suspensão do abastecimento de energia elétrica pelo menos em 3 ocasiões. Destacou ainda que esses casos têm se repetido com frequência nas localidades citadas e que a situação merece especial atenção quando consideramos os impactos das pessoas atingidas e que, em função desse cenário, se faz necessário que a CEMIG intervenha para que o problema seja solucionado. Solicitou ainda que o ofício encaminhado à empresa haja inclusão da comunidade de Santana do Morro, uma vez que a mesma também está sendo atingida. A solicitação de inclusão foi deferida de plano pelo presidente. Votação aprovada por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Jorge Germano Batista. Em discussão, não houve manifestantes. Em votação, aprovada por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador William de Moraes. Em discussão, não houve manifestantes. Em votação, aprovada por unanimidade. Anteprojeto de lei de 2019, autoria do vereador Jorge Germano Batista. Em discussão, o autor da proposição enfatizou a importância da mesma e disse que propostas relacionadas à isenção de impostos ou renúncia dos mesmos
deve se dar em caráter excepcional, como é o caso das pessoas que padecem de uma enfermidade tão grave como o câncer. Disse ainda que a isenção de tais pessoas do PTU, enquanto estiverem em tratamento, representará uma grande ajuda, tendo em vista que a doença acomete tanto a questão física quanto a comprometo os recursos financeiros do paciente e de seus familiares. Em votação aprovada por unanimidade. O presidente informou que os projetos de lei de número 5, 6 e 7 de autoria do Poder Legislativo estão aguardando o parecer das comissões para serem apreciados. Projetos de lei do Poder Executivo. Projeto de lei de número 007 de 2019. Após a leitura dos pareceres, constatou-se que a Comissão de Redação e Fiscalização, bem como a Comissão de Orçamento, Finanças, Tomada de Contas, Legislação e Justiça, opinaram por unanimidade por sua aprovação. Primeira discussão, o vereador Anderson Pereira parabenizou o Poder Executivo Municipal pela proposição, ressaltando a dificuldade que os jovens têm tido em ingressar no mercado de trabalho, e diz que o aumento das vagas no aquele poder beneficiará o início da vida profissional das pessoas que são faixa etária, dando-lhes uma primeira oportunidade. Primeira votação aprovada por unanimidade. Segunda discussão, novo manifestante. Em segunda votação, aprovado por unanimidade. O presidente das comissões, o presidente informou que o projeto de lei número 008/2019 está aguardando o parecer das comissões para que possa ser apreciado. O projeto de lei número 009/2019, após a leitura do parecer, constatou-se que a Comissão de Redação e Fiscalização opinou por unanimidade por sua aprovação. Primeira discussão, novo manifestante. Em primeira votação, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, novo manifestante. Em segunda votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 010/2019. Após a leitura dos pareceres das comissões de redação e fiscalização, bem como a Comissão de Educação, constatou-se que ambos opinaram por unanimidade por sua aprovação. Primeira discussão, novo manifestante. Primeira votação, aprovada por unanimidade. Em segunda discussão, novo manifestante. Em segunda votação, aprovada por unanimidade. Após não haver matéria em pauta, o presidente solicitou o seguinte secretário que procedesse a chamada final, novamente constatando a presença de todos os parlamentares. O presidente convidou a senhora Thaís Vasconcelos Ribeiro de Queiroz para fazer uso da palavra, cumprimento com a resolução número 577/2018 e requerimento por ela formulado e deferido pela presidência. Após passar a palavra aos representantes da EMATER para que pudessem apresentar o relatório de atividades anuais referente aos serviços prestados pelos servidores do órgão que atuam junto à unidade de Santa Bárbara, referente ao ano 2018. Fim da apresentação, o presidente colocou a palavra franca, fazendo uso da mesa dos vereadores Anderson Pereira e Jorge Germano Batista. Nada mais havendo a tratar, o presidente da Casa declarou encerrada a sessão. Para saber, o Jorge Germano Batista, o primeiro secretário da Casa, lembrei presenteado que após a lei aprovada, vai por mim assinada, juntamente com os demais membros da mesa diretora, plenário da Câmara Municipal de Santa Bárbara, Minas Gerais, 28 de março de 2019. Indago o plenário se há alguma alteração ou retificação a ser feita na ata. Com a palavra, vereador Anderson Pereira. Peço permissão para falar sentado. Eu queria que o secretário só tomasse nota que o requerimento de Camilo em relação à CNI do Sumidouro, ele foi aprovado por unanimidade. Se não me engano, o secretário colocou que ele foi deferido de plano pelo presidente. Na verdade, foi o seguinte, é porque Camilo pediu que fosse feita a inclusão da comunidade de Santana do Morro. Aí essa inclusão foi deferida de plano. Na sequência, houve aprovação por unanimidade do requerimento. Mais alguma ressalva? Não havendo, declaro aprovada. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da correspondência recebida. A Câmara Municipal de Santa Bárbara. Agradecemos a todos os vereadores do Poder Legislativo deste município, em especial aos vereadores Carlos Augusto Caio Fonseca e Moisés Cardoso Santos, pelas moções de pesar pelo falecimento de Lenida Paixão Rosa, ocorrido no dia 12 de março de 2019. Muito nos conforta essa manifestação de pesar e solidariedade. Um grande abraço para familiares de Lenida Paixão Rosa, 9 de abril de 2019. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da matéria em pauta. Indicações. De autoria do vereador Anderson Pereira. Indicação solicitando a realização de operação tapa-buracos no bairro de São José. Indicação solicitando instalação de olho vivo na praça do bairro de São Veríssimo. De autoria do vereador José Leonardo Souza Filho. Indicação solicitando manutenção na praça Antônio Carneiro, do bairro Tenente Carlos. De autoria do vereador Luiz de Moraes.
indicação solicitando providências na rede de esgoto do bairro Mãe Catarina. Moção de autoria do vereador William Moraes. Moção de pesar da família de Arlene Maria Silva Nepomuceno pelo falecimento de seu pai, José Inácio Silva, ocorrido no dia 8 de abril de 2019. Projeto de lei do Poder Legislativo. Projeto de lei número 005/2019, legislativo, de autoria dos vereadores Jorge Hermano Batista e Moisés Cardoso Sanches. Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que gerenciam barragens de rejeitos de mineração localizados no âmbito do município de Santa Bárbara, Minas Gerais, instituírem audiências públicas para apresentação de informações, dados, planos de ação e outras que fizerem necessárias e dar outras providências. Projeto de lei número 006/2019, de autoria do vereador Jorge Hermano Batista, estabelece normas para a declaração de utilidade pública municipal, regulamento do processo legislativo de concessão e da outras providências. Projeto de lei número 007/2019, do vereador Anderson Pereira, autoriza o Poder Executivo a prover transporte escolar a estagiário nas situações em que especifica e dá outras providências. Projeto de lei do Poder Executivo, projeto de lei número 004/2019, dispõe sobre a gratificação de incentivo à valorização e qualificação profissional para a melhoria dos indicadores fiscais e da outras providências. Projeto de lei número 008/2019, estabelece a política municipal de integridade pública, institui o Comitê de Transparência e Integridade Pública, CETIP, e dá outras providências. Projeto de lei número 0012, autoriza a permissão de uso de bens públicos para os fins em que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 013/2019, autoriza a abertura de crédito especial para os fins especificados e dá outras providências. Só retificando aqui na indicação de voto de moção de autoria do vereador William de Moraes e do vereador Geraldo Angela Lopes. Consulta plenária sobre o prosseguimento da reunião sem intervalo. Não havendo manifestações, considero aprovado. Fase de deliberações. Indicações. Vereador Anderson Pereira. Podemos colocar a votação de novo? De autoria do vereador Anderson Pereira. Indicação solicitando a realização de operação tapa-buracos no bairro São José e indicação solicitando a instalação de olho vivo na praça do bairro São Veríssimo. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Anderson Pereira. De permissão para falar sentado. Senhor presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, servidores da Câmara, representantes da nossa comunidade aqui, senhora Thais Rivete, sempre presente, nobre César. Senhor presidente, vou falar do olho vivo, que é uma realidade que está se concretizando no nosso município, que é uma ferramenta importante para a questão da segurança. A gente sabe que quando tem as câmeras, isso inibe as pessoas ou aqueles que pretendem cometer algum tipo de ato que venha prejudicar não só a pessoa, mas o bem particular do público, faz com que ele pense duas vezes antes de fazer. De modo particular, no bairro São Veríssimo, onde eu resido, está em fase de finalização lá a praça, que já está pronta. É um bairro que tem crescido e lá é um local um pouco afastado, então acaba sendo, ou pode vir a ser, um ponto onde aquelas pessoas mais intencionadas possam vir a se reunir ou até mesmo prejudicar os moradores que ali residem. Então, como eu falei anteriormente, a câmera ela vai inibir as pessoas, e também é um local de passagem entre os bairros Ipanema, Santa Mônica, a própria área rural, que a gente chama de rota de fuga. Então, a câmera, nesses locais,
vai ajudar até, não só os moradores, mas até militares, e qualquer eventual problema que a gente possa estar tendo no município, se eles passarem por esses locais, que a gente sabe que o município tem muitos locais assim para estar saindo, então a identificação e uma ação mais rápida e direta, né, para uma eventualidade, então a gente vai poder identificar, que vai favorecer como eu disse, não só na segurança, mas até mesmo identificação e, se for necessário, até na captura, né, dos cidadãos, né, que se acham no direito de prejudicar o próximo ou o cidadão de bem que trabalha o dia todo para construir um algo na sua vida. Então, conto com o apoio dos novos pares para que a gente possa ter mais um ponto de segurança e de apoio para o nosso município. Entendi. Continue a discussão. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. De autoria do vereador José Leonardo de Souza Filho. Indicação solicitando manutenção na Praça Antônio Carneiro, no bairro Tenente Carlos. Está em discussão. Senhor presidente, os colegas vereadores, senhoras e senhores, essa aqui deve ser mais ou menos, não vou lembrar aqui, a 10ª indicação que eu faço. Mas aí é aquele problema, eu faço a indicação só que não tem resposta na indicação, né? Eu tenho levado algumas indicações que eu fiz desde que eu entrei aqui sobre o espelho da Beco Tutorial, como eles chamam ali, Beco Tutorial, lá na Rua do Poço. E outro dia o rapaz que me pediu para fazer essa indicação me perguntou: e aí, o espelho, vocês conseguiram alguma coisa? Não, por enquanto eu não tive resposta não. Eu gostaria muito de ter a resposta por escrito, igual a gente faz a indicação, senão fica sem sentido. A gente está fazendo indicação, várias que eu já fiz, eu nunca tive uma resposta. Você vai fazer, quanto tempo, nada. Isso não significa que eu não estou sendo bem atendido pela prefeitura, não, porque quando eu vou lá, eu sou bem atendido. Entendeu? Então eu acho que a indicação fica até desnecessário fazer indicação, porque é melhor ir lá. Ou a gente vê um jeito de. Essas indicações, eu não sei como é que funciona, o Jorge deve saber melhor do que eu, se passa pelo prefeito, se passa pelos secretários. A indicação dessa minha aqui, por exemplo, que é o secretário do Meio Ambiente, deveria estar na mão dele, ele passar uma resposta para mim por escrito, se vai fazer, quanto tempo vai fazer, para a gente poder passar para a população que pede para a gente ter sempre a resposta. A resposta é muito importante também para a população, né? E eu vou fazer essa indicação aqui, vamos ver se é retiro para futuramente para ter uma resposta dessas indicações por escrito, porque se não tiver, eu prefiro nem fazer mais indicação. Eu prefiro ir lá pessoalmente para resolver esses problemas. Obrigado. A título de esclarecimento, nós havíamos falado sobre essa questão dos pedidos. Porque a gente faz o expediente, manda para a prefeitura, mas no regimento, essa resposta de indicação não é obrigatória. Né? Tanto que nós falamos que a secretaria providencial fazer um contato com a prefeitura, foi o que aconteceu e nós estamos aguardando a resposta. Continua em discussão. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. De autoria do vereador William Inês de Moraes. Indicação solicitando providências na rede de esgoto do bairro Mãe Catarina. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de autoria do vereador William Inês de Moraes e Geraldo Magela Lopes. Moção de pesar da família de Arlene Maria Círio Nepomuceno pelo falecimento de seu pai José Inácio Círio, ocorrido no dia 8 de abril de 2019. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Geraldo Magela Lopes. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhoras e senhores. Gostaria de só lembrar aqui, gente, que Inácio é uma pessoa muito querida em Santa Bárbara, como todos que eu conheci. Eu sempre trabalhava ali ao lado do Caraíba, né? Ele sempre uma pessoa de coração bom, mexia com futebol, era uma pessoa prestativa, então uma pessoa muito querida, então não podia deixar de fazer esse dó de pesar. Então, por isso, obrigado.
Continua em discussão. Está em votação. Os vereadores estiveram de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de autoria do Poder Legislativo. Projeto de lei de número 005/2019, de autoria dos vereadores Jorge Germano Batista e Moisés Cardoso Sanches. Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que gerenciam barragens de rejeito de mineração localizadas no âmbito do município de Santa Bárbara, Minas Gerais, instituírem audiências públicas para apresentação de informações, dados, planos de ação e outros que se fizerem necessárias e da outras providências. Esse projeto recebeu o parecer das comissões e está apto a ser votado. Eu solicito o presidente da comissão, José Leonardo de Souza Filho, que proceda à leitura do parecer emitido pela comissão. Relatório e parecer da Comissão Permanente de Redação e Fiscalização. Membros da comissão: Jorge Germano Batista, relator; José Leonardo Souza Filho, presidente; Moisés Cardoso Sanches, membro. Objeto: relatório e parecer da comissão sobre o projeto de lei número 005/2019, de autoria do Poder Legislativo Municipal, data 2 de abril de 2019. Do relatório: trata-se do projeto de lei de autoria dos vereadores Jorge Germano Batista e Moisés Cardoso Sanches, com protocolo de entrada na casa datada 19 de março de 2019. Considerando que o relator da presente comissão, Jorge Germano Batista, bem como o membro Moisés Cardoso Sanches, são autores do projeto de encomenda, eu, Anderson Pereira, fui nomeado pelo presidente como relator para análise da matéria em tela e Carlos Augusto de Galho Fonseca como membro. Tal projeto dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que gerenciam barragens de rejeito de mineração localizadas no âmbito do município de Santa Bárbara, Minas Gerais, institui audiências públicas para apresentação de informações, dados, planos de ações e outras que se fizerem necessárias de outras providências. Conforme se está em sua mensagem, seu objetivo é dar maior transparência das ações, as ações levadas a cabo pelas empresas que gerenciam barragens de rejeito de mineração, através da execução de audiências públicas que deverão garantir a possibilidade de participação dos cidadãos e das autoridades municipais constituídas. A proposta foi encaminhada a essa comissão no dia 19 de março de 2019, através do despacho número 009/2019, assinado pelo presidente da Casa, tendo o dia 29 de março de 2019 como data para a apresentação do parecer, podendo ser prorrogado a pedido dos integrantes da comissão, nos termos do regimento interno da Casa. Considerando as tipicidades ocorridas, foi requerida a prorrogação do prazo de forma fundamentada nos termos do regimento interno, sendo concedida pelo presidente desta Casa, tendo o dia 10 de abril de 2019 como nova data final para a apresentação do parecer. Em síntese, esse é o breve relatório dos fatos. Vencida essa fase, passa ao voto. Do voto do relator. Nos termos do artigo 62 do regimento interno, artigo 62, compete à Comissão de Redação e Fiscalização manifestar-se sobre os assuntos quanto aos aspectos jurídicos e especificamente sobre a apresentação visando a perda do mandato e recursos em questões de ordem e preparar a redação final dos projetos de lei e de resolução e fiscalizar o andamento das comissões. Atendendo ao regimento interno desta Casa e analisando o projeto de lei número 005/2019, de autoria dos vereadores Jorge Germano Batista e Moisés Cardoso Sanches, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que gerenciam barragens de rejeito de minerações localizadas no âmbito do município de Santa Bárbara, Minas Gerais, instituírem audiências públicas para apresentação de informações, dados, planos de ação e outras que se fizerem necessárias, da outras providências. Tenho a relatar que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Redação e Fiscalização para análise sobre os âmbitos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto do artigo 62 do regimento interno. Trata-se de proposição de lei que visa dar maior transparência às ações levadas a cabo pelas empresas que gerenciam barragens de rejeito da mineração, através da execução de audiências públicas que deverão garantir a possibilidade de participação dos cidadãos e das autoridades municipais constituídas. O referido projeto se mostra necessário tendo em vista os últimos acontecimentos ocorridos nos municípios de Mariana e Brumadinho, em relação ao rompimento de barragens de rejeito de mineração, um episódio que ceifou a vida de centenas de pessoas, além de destruir famílias, sonhos e perspectivas de futuro de outras tantas.
Este fato fez com que os autores da proposta refletissem sobre o papel legislativo diante da falta de... Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um voto de parabéns aqui ao excelentíssimo senhor prefeito pelo apoio que emprestado aqui aos cavaleiros, inclusive no dia 5, em rumo a Poema, festa de Fogueiro. Eu gostaria de parabenizá-los. Defiro o pedido do vereador Geraldo Rogério Lopes e a secretaria providenciará o documento para enviar ao gabinete do prefeito. Eu coloco em discussão o pedido do vereador Geraldo Rogério Lopes. Coloco em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 006/2019, de autoria do vereador Jorge Armando Batista, estabelece normas para a declaração de utilidade pública municipal, regulamenta o processo legislativo de concessão e dá outras providências. Esse projeto já recebeu parecer das comissões e está apto a ser votado. Eu solicito aos presidentes das comissões, José Leonardo Souza Filho, em ato sucessivo, Carlos Augusto Ricardo você, para que proceda a leitura do parecer das comissões. Relatório e parecer da Comissão Permanente de Redação e Fiscalização. Membros da comissão: Jorge Armando Batista, relator; José Leonardo Souza Filho, presidente; Moisés Cardoso Santos, membro. Relatório e parecer da comissão sobre o projeto de lei número 006/2019, de autoria do Poder Legislativo Municipal, data 2 de abril de 2019. Do relatório: trata-se do projeto de lei de autoria do vereador Jorge Armando Batista, com protocolo de entrada na casa, datado 19 de março de 2019. Considerando que o relator da presente comissão, Jorge Armando Batista, é o autor do projeto de encomenda, eu, Anderson Pereira, fui nomeado pelo presidente como relator para análise da matéria interna. Tal projeto estabelece normas para a declaração de utilidade pública municipal, regulamenta o processo legislativo da concessão e das outras providências. Conforme se está em sua mensagem, seu objetivo é normatizar regras e procedimentos a serem adotados pelo município no que se refere à concessão de título de utilidade pública e entidades e associações que cumpram e desempenham ações de caráter filantrópico, assistencial, cultural ou esportivo, dentre outras. A proposta foi encaminhada a essa comissão no dia 19 de março de 2019, através do despacho número 009/2019, assinado pelo presidente da Casa, tendo no dia 29 de março de 2019 como data para a apresentação do parecer, podendo ser prorrogado a pedido dos integrantes da comissão, nos termos do regimento interno da Casa. Considerando as tipicidades ocorridas, foi requerida a prorrogação do prazo de forma fundamentada nos termos do regimento interno, sendo concedida pelo presidente desta Casa, tendo o dia 10 de abril de 2019 como nova data para a apresentação do parecer. Em síntese, esse é o breve relatório dos fatos. Vencida essa fase, passo ao voto. No voto do relator, nos termos do artigo 62 do regimento interno. Artigo 62. Compete à Comissão de Redação e Fiscalização manifestar sobre os assuntos quanto aos aspectos jurídicos, especificamente sobre a apresentação visando a perda do mandato de recursos em questão de ordem e preparar a redação final dos projetos de lei e de resolução e fiscalizar o andamento das comissões. Atendendo ao regimento interno desta Casa e analisando o projeto número 006/2019, de autoria do vereador Jorge Armando Batista, que estabelece normas para a declaração de utilidade pública municipal, regulamenta o processo legislativo da concessão e das outras providências. Tenho a relatar o que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Redação e Fiscalização para análise sobre os âmbitos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto do artigo 62 do regimento interno. Trata-se de proposição de lei que visa normatizar regras e procedimentos a serem adotados pelo município no que se refere à concessão de título de utilidade pública, entidades e associações que cumpram e desempenham ações a caráter filantrópico, assistencial, cultural, esportivo, dentre outras.
este projeto, se mostra necessário ter em vista a ausência de comando legislativo destinado à referida concessão, sendo útil tanto às associações e entidades que a pleteiam, quanto aos parlamentares, no que tange aos procedimentos de tramitação de matérias dessa natureza junto à CRESA. A concessão do título de utilidade pública das entidades, fundações ou associações civis significa o reconhecimento do poder público de que as instituições, em consonância com o seu objetivo social, são sem fins lucrativos e prestadoras de serviço à coletividade, de acordo com o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Dessa forma, analisando o projeto de lei em questão, tenho que sua propositura está em consonância com a legislação vigente, bem como apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a sua aprovação por parte do plenário desta Casa Legislativa. É com meu voto. No parecer da comissão. Passando a palavra ao senhor presidente da comissão, vereador José Leonardo Souza Filho, e ao senhor membro, vereador Moisés Cardoso Santos, decidido por acompanhar e descrever os argumentos e fundamentos apresentados pelo relator. Com esse cenário, tem-se que a Comissão Permanente de Redação e Fiscalização opina por unanimidade favoravelmente a aprovação do projeto de lei de número 006/2019 por parte do plenário da Casa Legislativa Municipal. Esse é o parecer da comissão. Anderson Pereira, relator, José Leonardo Souza Filho, presidente, Moisés Cardoso Santos, membro. Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência Social, Turismo e Cultura. Membros: Carlos Augusto Ricardo Fonseca, presidente. Marco Aurélio de Souza Barbosa, relator. Paulo César de Oliveira, membro. Objeto: relatório e parecer referente ao projeto de lei de número 006/2019 do Poder Legislativo, 9 de abril de 2019. O relatório: trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Jorge Hermano Batista, com protocolo de entrada na Casa Legislativa, datado de 19 de 3 de 2019, que recebeu o número 006/2019. Tal projeto dispõe sobre o estabelecimento de normas para a declaração de utilidade pública municipal, regulamento do processo legislativo de concessão e da outras providências. O projeto em questão, segundo consta sua mensagem, tem por finalidade normatizar regras e procedimentos a serem adotados no que se refere à concessão de título de utilidade pública a entidades e associações que cumprem e desempenhem ações de caráter filantrópico, assistencial, cultural e esportivo, dentre outros. Ressalto-se que o projeto em questão tramitou perante a Comissão de Redação e Fiscalização, recebendo por unanimidade parecer favorável à continuidade de sua tramitação, razão pela qual a presente comissão está autorizada a fazer a análise da matéria dentro dos limites de sua competência regimental. Em síntese, este o breve relatório do projeto de lei em questão do essencial. Vencida essa fase, passo ao voto. O voto do relator. Ao analisar o projeto de lei em questão, pude verificar que o mesmo busca normatizar regras e procedimentos a serem adotados no que se refere à concessão de título de utilidade pública a entidades e associações que cumpram e desempenhem associações de caráter filantrópico, assistencial, cultural e esportivo, dentre outros. O projeto visa a edição do comando legislativo destinado a suprir a ausência de normas que regulamentam a concessão do título de utilidade pública, e será de utilidade tanto às associações e entidades que pleitearem a concessão do título junto ao Poder Legislativo, quanto aos parlamentares que terão à disposição no procedimento padronizado no que tange a tramitação de regras dessa natureza junto à Casa. Entendo que a proposta aqui analisada é de extrema importância quando consideramos o objetivo, que é regulamentar a declaração de utilidade pública para que entidades e associações possam, através disso, firmar parcerias com o poder público, receber repasses financeiros, além de outros benefícios extremamente importantes para o alcance de suas finalidades. A concessão do título de utilidade pública a entidades, fundações ou associações civis significa o reconhecimento do poder público de que as instituições, em consonância com seu objetivo social, são sem fins lucrativos e prestadores de serviço à coletividade. Ao meu ver, o projeto é de muita relevância, pois o objetivo é contribuir com as entidades que prestam tão importantes trabalhos em prol de causas tão nobres, sem objetivar lucros. Verifica-se que essas entidades, na grande maioria, passam por grandes dificuldades para se manter e realizar suas atividades, sendo que, com a obtenção do título de utilidade pública, passaram a ter melhores possibilidades de obter recursos e parcerias para continuar seus trabalhos tão necessários à coletividade.
Feito essas considerações, sou favorável à aprovação da referida norma por parte do plenário da Casa Legislativa. No parecer da comissão. Passada a palavra ao senhor presidente da comissão e ao senhor Veno, decidiram por acompanhar e subscrever os argumentos apresentados pelo relator, sem divergência quanto à matéria que trataram. Sendo assim, a Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência Social, Turismo e Cultura opina por unanimidade favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 006/2019 por parte do plenário da Câmara Municipal de Santa Bárbara. É esse o parecer dessa comissão. Vencida a matéria, junto a esta comissão, o projeto de lei número 006/2019 está apto a ser votado no plenário da Casa pelos pares. Dito isso, dê ciência ao presidente da Casa do presente parecer, a fim de que possa incluir tal projeto na pauta de votações da Casa, os termos regimentais próprios. Documentos que acompanham esse parecer: Projeto de Lei 006/2019, parecer da Comissão de Redação e Fiscalização acerca do projeto. Marco Aurélio de Souza Barbosa, relator. Paulo César de Oliveira, membro. Carlos Augusto Picado Fonseca, presidente. Coloco em primeira discussão. Coloco em primeira votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 007/2019, de autoria do vereador Anderson Pereira. Autoriza o Poder Executivo a promover transporte escolar a estagiário nas situações em que especifique e dá outras providências. Esse projeto recebeu parecer da comissão e também está apto a ser votado. Eu solicito ao presidente da Comissão de Redação e Fiscalização, o vereador José Leonardo de Souza Filho, que proceda a leitura do parecer da comissão. Relatório e parecer da Comissão Permanente de Redação e Fiscalização. Membros da comissão: Jorge Armando Batista, relator. José Leonardo Souza Filho, presidente. Moisés Cardoso Santos, membro. Objeto: relatório e parecer da comissão sobre o projeto de lei número 007/2019, de autoria do Poder Legislativo Municipal, data 2 de abril de 2019. O relatório: trata-se do projeto de lei de autoria do vereador Anderson Pereira, com protocolo de entrada na casa, datado 19 de março de 2019. Tal projeto autoriza o Poder Executivo a prover transporte escolar a estagiários nas situações em que especifica das outras providências. Conforme se traz sua mensagem, seu objetivo é oferecer auxílio e transporte aos estudantes de cursos técnicos ou superiores, moradores de Santa Bárbara que fazem estágio em outra cidade, tendo em vista que a bolsa que recebem pelo estágio é pequena e ainda são utilizadas para custeio do transporte aos estágios, restando pouco para despesas particulares. A proposta foi encaminhada a essa comissão no dia 29 de março de 2019, através do despacho número 011/2019, assinado pelo presidente da Casa, tendo no dia 10 de abril de 2019 como data para apresentação do parecer, podendo ser prorrogada a pedido dos integrantes da comissão nos termos do regimento interno da Casa. Em síntese, esse é o breve relatório do espaço. Vencida essa fase, passo ao voto. O voto do relator, nos termos do artigo 62 do regimento interno. Artigo 62. Compete à Comissão de Redação e Fiscalização manifestar-se sobre os assuntos quanto aos aspectos jurídicos, especificamente sobre a apresentação, visando a perda do mandato e recursos de questão de ordem, e preparar a redação final dos projetos de lei de resolução e fiscalizar o andamento das comissões. Atendendo ao regimento interno desta Casa, analisando o projeto de lei número 007/2019, de autoria do vereador Anderson Pereira, que autoriza o Poder Executivo a prover transporte escolar a estagiários nas situações que especificam das outras providências, tenho a relatar o que se segue. O projeto tem esta Comissão de Redação e Fiscalização para análise sobre os âmbitos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto do artigo 62 do regimento interno. Trata-se de proposição de lei que visa oferecer auxílio de transporte aos estudantes de cursos técnicos ou superiores, moradores de Santa Bárbara, que fazem estágio em outra cidade. O referido projeto se mostra necessário tendo em vista que a bolsa que recebe pelo estágio é pequena e ainda precisa ser utilizada para o custeio do transporte aos estagiários, restando pouco para as despesas pessoais.
de acordo com o artigo 30, inciso 1º e inciso 5 da Constituição Federal, temos que, artigo 30, compete aos municípios, inciso 1º, legislar sobre assunto de interesse local, inciso 5, organizar e prestar diretamente sobre o regime de concessão, permissão dos serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Assim analisado o projeto de lei em questão, tenho que sua propositura está em consonância com a legislação vigente, bem como apta contra a constitucionalidade, legalidade, criticidade e boa técnica legislativa, razão pela qual eu opino favoravelmente a sua aprovação por parte do plenário dessa Casa Legislativa. É como voto. Do parecer da comissão. Passada a palavra ao senhor presidente da comissão, vereador José Leonardo Souza Filho, eu, senhor membro, vereador Moisés Cardoso Santos, decidiram por acompanhar e subscrever os argumentos e fundamentos apresentados pelo relator, com esse cenário tem-se aqui. A Comissão Permanente de Redação e Fiscalização opina por unanimidade favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 007/2019 por parte do plenário da Casa Legislativa Municipal. É isso o parecer da comissão. Jorge Germano Batista, relator, José Leonardo Souza Filho, presidente, Moisés Cardoso Santos, membro. Coloco em primeira discussão. Com a palavra o vereador Anderson Pereira. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez. Senhor presidente, eu quero aqui destacar que o nosso município ele deu um passo importante em relação aos estudantes, que foi a disponibilização do transporte técnico universitário a partir de 2013, de forma ampla e para todos os que necessitam. Foi um ganho enorme, hoje são mais de 400 jovens que utilizam o transporte. Entretanto, a gente sabe que o papel do legislador é verificar aquilo que precisa ser melhorado de forma que a gente possa ampliar o benefício. Hoje, aquelas pessoas que já fizeram curso técnico ou superior pela legislação vigente, ele não pode utilizar o transporte que já está disponível. O objetivo do projeto que ora eu apresento, ele tem caráter autorizativo, não vai gerar nenhum ônus para o município, uma vez que as linhas já existem. E eu, em Barão de Cocais, há uns 15 dias, fui procurado por alguns alunos que fazem curso técnico. Muitos desses cursos têm que ter um estágio obrigatório e muitas das vezes não são remunerados. As pessoas não recebem, mas têm que fazê-lo. Por exemplo, quem faz o curso técnico de enfermagem, ele tem que fazer o TI neonatal, né? Hoje o hospital aqui ainda não contempla o estágio, no caso da área da saúde, como estou falando, então eles têm que se deslocar ou para Barão ou para Itabira, fora os outros estagiários que tem. Então, diante dessa demanda, né, eu verifiquei que não havia ainda essa questão, eu apresento a presente proposta, né, peço o apoio dos novos pares. Como eu mencionei no projeto, hoje muitas das vezes a gente tem que buscar uma formação melhor, não vou nem para ter um salário melhor, mas para conseguir ingressar, né, no mercado de trabalho. E a gente sabe como que muitos pais de família hoje, né, além de ter a preocupação com a casa, ainda saem à noite, então já tem que custear as despesas da casa, ainda tem que custear o transporte e a alimentação. E muitas das vezes, como eu já deparei em Barão, o estagiário, ele está na rodoviária, tem um ônibus, tem locais, ele não pode vir porque a lei não permite. Então, é mais do que justo, né? E às vezes tem que ficar até 11h30, meia-noite, esperando o ônibus para chegar. Então, esses pais muitas vezes nem em casa vão, não vê os filhos, não tem esse contato. Então, o presente projeto vem minimizar um pouco essa luta diária, né? Que muitos fazem para dar uma condição melhor para a sua família. Eu conto com o apoio dos novos pais, que a gente possa dar essa oportunidade para quem já concluiu um curso técnico ou superior, que necessita de fazer estágio, que tem um transporte disponível, mas não pode utilizar por uma questão legal, mas que agora, né, com o apoio dos novos pais, nós vamos tornar isso uma realidade. Continua em discussão. Parabenizo o vereador Anderson Pereira pela iniciativa,
A educação é a base de tudo e com certeza vai ajudar significativamente para essas pessoas. Eu falo até mesmo de experiência que na época atrás, no passado, quando a gente estudava, que eu pelo menos estudei 10 anos, morando em Santa Bárbara, estudando fora, já sabe a dificuldade e a necessidade, e isso vem muito ajudar cada um desses estudantes. Coloco em primeira votação. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nesse momento também, eu quero abrir um parênteses aqui para parabenizar todas as pessoas, todos os vereadores que fizeram as suas proposições em relação às indicações, também moções e os projetos aqui apresentados, o vereador Jorge Germano também e o Anderson Pereira. Os projetos de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei de número 004/2019 dispõe sobre a gratificação de incentivo à valorização e qualificação profissional para a melhoria dos indicadores fiscais e da outras providências. Esse projeto já recebeu o parecer das comissões e está apto a ser votado. Eu solicito aos presidentes das comissões, José Leonardo Souza Filho e Moisés Joviano de Mello, em ato sucessivo, que proceda a leitura dos pareceres das comissões. Relatório e parecer da Comissão Permanente de Redação e Fiscalização. Membros da comissão: Jorge Armando Batista, relator; José Leonardo Souza Filho, presidente; Moisés Carlos Santos, membro. Objeto: relatório e parecer da comissão sobre o projeto de lei número 004/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Data: 2 de abril de 2019. O relatório: trata-se do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, com protocolo de entrada na Casa datado de 7 de fevereiro de 2019. Tal projeto institui a gratificação de incentivo à valorização e qualificação profissional para a melhoria de indicadores fiscais das outras providências. Conforme se destaca de sua mensagem, seu objetivo é valorizar os servidores, incentivar a qualificação profissional, promover o desenvolvimento da carreira e a melhoria dos resultados para a prestação de serviços públicos à sociedade. A proposta foi encaminhada a essa comissão no dia 19 de março de 2019, através do despacho número 009/2019, assinado pelo presidente da Casa, tendo no dia 29 de março de 2019 como data para a apresentação do parecer, podendo ser prorrogado a pedido dos integrantes da comissão nos termos do regimento interno da Casa. Considerando atipicidades ocorridas, foi requerida a prorrogação do prazo de forma fundamentada nos termos do regimento interno, sendo concedida pelo presidente da Casa, no dia 10 de abril de 2019, como nova data final para a apresentação do parecer. Em síntese, esse é o breve relatório dos fatos. Em si dessa fase, passo ao voto. O voto do relator. Nos termos do artigo 62 do regimento interno. Artigo 62. Compete à Comissão de Redação e Fiscalização manifestar sobre os assuntos quanto aos aspectos jurídicos e especificamente sobre a apresentação, visando a perda do mandato de recursos e questões de ordem, e preparar a redação final dos projetos de lei e de resolução e fiscalizar o andamento das comissões. Atendendo ao regimento interno desta Casa e analisando o projeto de lei 004/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui a gratificação de incentivo à valorização e qualificação profissional para a melhoria de indicadores fiscais e das outras providências. Tenho a relatar o que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Redação e Fiscalização para análise sobre os âmbitos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto do artigo 62 do regimento interno. Trata-se de proposição de lei que visa valorizar os servidores, incentivar a qualificação profissional, promover o desenvolvimento da carreira e a melhoria dos resultados para a prestação dos serviços públicos à sociedade. Vale destacar que os fiscais municipais envolvidos nas atividades de fiscalização são fundamentais para garantir a integridade pública de acordo com os princípios da administração. Analisando o projeto de lei em questão, tenho que sua propositura, além de estar em consonância com a legislação vigente, é uma tendência baseada no princípio de eficiência da administração pública, consagrado no caput do artigo 37 da Constituição de 88 e na
precedência da administração fazendária sobre os demais setores administrativos, conforme o inciso 18 do mesmo artigo. Desta forma, ao meu ver, o projeto de lei 004/2019 está apto quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a sua aprovação por parte do plenário da Casa Legislativa. É como voto. No parecer da comissão. Passada a palavra ao senhor presidente da comissão, vereador José Leonardo Souza Filho, e ao senhor membro, vereador Moisés Cardoso Sanches, decidiram por acompanhar e subscrever os argumentos e fundamentos apresentados pelo relator. Com esse cenário, tem-se que a Comissão Permanente de Redação e Fiscalização opina, por unanimidade, favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 004/2019 por parte do plenário da Casa Legislativa Municipal. É esse o parecer da comissão. Jorge Germano Batista, relator; José Leonardo Souza Filho, presidente; Moisés Cardoso Sanches, membro. Relatório e parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Legislação e Justiça. Membros da comissão: Camilo José Gouveia Xavier dos Santos, relator; Jorge Germano Batista, membro; Moisés Joviano de Mello, presidente. Objeto: parecer da comissão sobre o projeto de lei de número 004/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, data 9 de abril de 2019. Do relatório: trata-se de um projeto de autoria do Poder Executivo Municipal, um protocolo de entrada na Casa Legislativa da data de 19 de 3 de 2019, recebeu o número 04/2019. O referido projeto de lei dispõe sobre a gratificação de incentivo à valorização, à qualificação profissional para a melhoria dos indicadores fiscais da outras providências. Conforme se extrai da mensagem da proposição, sua finalidade é valorizar os servidores, incentivar a qualificação profissional, promover o desenvolvimento da carreira e melhoria dos resultados para a prestação de serviço municipal à sociedade. Conforme de praxe e entendimento das normas regimentais, a proposta foi encaminhada à Comissão de Redação e Fiscalização para que manifestasse acerca de seus aspectos constitucionais. A mesma emitiu parecer favorável à proposta, por não ter vislumbrado nenhum vício capaz de sobrestar sua regular tramitação, estando em conformidade com a legislação vigente. Na sequência, é vencida a matéria junto à referida comissão. Esta foi encaminhada à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Legislação e Justiça, para que pudesse ser manifestada. Em síntese, é esse o breve relatório dos fatos, com a sequência cronológica dos atos praticados ao longo da tramitação do projeto de lei de número 004/2019. Vencida essa fase, passo ao voto. Do voto do relator. Inicialmente, registre-se que o referido projeto já foi analisado pela Comissão de Redação e Fiscalização, recebendo parecer favorável quanto à sua constitucionalidade e técnica legislativa, estando em conformidade com a legislação vigente. Verifica-se que o projeto de lei em questão visa valorizar os servidores, incentivar a qualificação profissional, promover o desenvolvimento da carreira e melhoria dos resultados para a prestação de serviços públicos à sociedade. Importante destacar que os fiscais municipais envolvidos nas atividades da fiscalização são fundamentais para garantir a integridade pública de acordo com os princípios da administração. Ressalta-se que a proposta não se resume à questão tributária, abrangendo também a qualidade das obras públicas de infraestrutura, bem como dos parâmetros aplicáveis ao processo de licenciamento junto ao órgão público municipal, e especialmente no tocante de qualidade dos serviços públicos prestados nos setores da saúde, educação e assistência social. Vale destacar ainda que a referida proposta também acarretará motivação aos fiscais para criarem técnicas inovadoras que aumentaram o nível de eficiência do servidor prestado por eles e, consequentemente, os resultados alcançados em prol do município de Santa Maria. Assim, ao meu ver, o projeto de lei em comento é de grande relevância para o desenvolvimento do município, e razão pelo qual opino favoravelmente a sua aprovação por parte do plenário da Casa Legislativa Municipal. Este é o voto. Do parecer da comissão,
Passada a palavra ao senhor presidente da comissão, vereador Moisés Juliano de Mello, e o seu membro, vereador Jorge Hermano Batista, decidiram por acompanhar e subscrever os argumentos e fundamentos apresentados pelo relator. Sendo assim, a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Legislação e Justiça é favorável à tramitação desse projeto de lei de número 004/2019, proposto pelo Poder Executivo, por parte do plenário da Casa Legislativa Municipal. É esse o parecer da comissão. Vencida a matéria, junto a essa comissão, parecer projeto de lei de número 004/2019, parecer da Comissão de Redação e Fiscalização acerca dos projetos, relator cabido de Lênis Gouveia Xavier dos Santos, membro Jorge Hermano Batista, presidente Moisés Juliano de Mello. Coloco em primeira discussão. Coloco em primeira votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 008/2019. Estabelece a política municipal de integridade pública e institui o Comitê de Transparência e Integridade Pública, CETIP, e dá outras providências. Esse projeto já recebeu parecer da comissão e está apto a ser votado. Eu solicito ao presidente da comissão, José Leonardo de Souza Filho, que proceda a leitura do parecer. Relatório de parecer da Comissão Permanente de Redação e Fiscalização. Membros da comissão: Jorge Hermano Batista, relator; José Leonardo Souza Filho, presidente; Moisés Cardoso Santos, membro. Objeto: relatório de parecer da comissão sobre o projeto de lei número 008/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, data 2 de abril de 2019. Do relatório: trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, com protocolo de entrada na Casa datado 7 de fevereiro de 2019. Tal projeto estabelece a política municipal da integridade pública e institui o Comitê de Transparência e Integridade Pública, CETIP, e da outras providências. Conforme se traz de sua mensagem, seu objetivo é a efetiva implantação de uma política municipal de governança e integridade pública, através do estabelecimento de princípios, diretrizes e medidas a serem observadas pela alta administração municipal, além da criação de um Comitê de Transparência e Integridade Pública, CETIP. A proposta foi encaminhada a essa comissão no dia 19 de março de 2019, através do despacho número 009/2019, assinado pelo presidente da Casa, até no dia 29 de março de 2019, como data para a apresentação do parecer, podendo ser prorrogada a pedido dos integrantes da comissão, nos termos do regimento interno da Casa. Considerada a publicidade ocorridas, foi requerida a prorrogação do prazo de forma fundamentada, nos termos do regimento interno, sendo concedida pelo presidente desta Casa, tendo no dia 10 de abril de 2019 como nova data final para a apresentação do parecer. Em síntese, esse é o breve relatório dos fatos. Vencida essa fase, passo ao voto. No voto do relator, nos termos do artigo 62 do regimento interno. Artigo 62. Compete à Comissão de Redação e Fiscalização manifestar sobre os assuntos quanto aos aspectos jurídicos, especificamente sobre a apresentação, visando a perda do mandato de recursos e questões de ordem, e preparar a redação final dos projetos de lei e resolução e fiscalizar o andamento das comissões. Atendendo ao regimento interno desta Casa, analisando o projeto de lei número 008/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estabelece a política municipal da integridade pública, institui o Comitê de Transparência e Integridade Pública, CETIP, e dá outras providências. Tenho a relatar o que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Redação e Fiscalização para análise sobre os âmbitos de constitucionalidade, juridicidade e técnico-legislativa, em obediência ao disposto do artigo 62 do regimento interno. Trata-se de proposição de lei que visa a efetiva implantação de uma política municipal de governança e integridade pública, através do estabelecimento de princípios, diretrizes e medidas a serem observadas pela administração municipal. Além disso, a proposição prevê a criação de um Comitê de Transparência e Integridade Pública, CETIP, composto paritariamente por membros do poder público e da sociedade civil, o que garante a transparência e a autonomia dos seus atos, além do importante envolvimento da sociedade civil organizada na construção dos valores que informam a política da integridade. Integridade pública refere-se ao alinhamento consistente e à aderência aos valores, princípios e normas éticas compartilhadas pela defesa e priorização do interesse público sobre os interesses privados do setor público.
integridade pública, portanto, deve ser entendida como um conjunto de arranjos institucionais que visam a fazer com que a administração pública não se desvie de seu objetivo princípio, ou seja, entregar os resultados esperados pela população de forma adequada, imparcial e eficiente. Ante o exposto, tenho que a propositura do projeto de lei em questão está em consonância com a legislação vigente, não havendo qualquer objeção constitucional à sua implantação, razão pela qual está apto quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Assim sendo, opino favoravelmente a sua aprovação por parte do plenário desta Casa Legislativa. É como voto. Do parecer da comissão. Passada a palavra ao senhor presidente da comissão, vereador José Leonardo Souza Filho, e ao senhor membro, vereador Moisés Cardoso Sanches, decidido por acompanhar e subscrever os argumentos e fundamentos apresentados pelo relator. Com esse cenário tem seguido. A Comissão Permanente de Redação e Fiscalização opina, por unanimidade, favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 008/2019 por parte do plenário da Casa Legislativa Municipal. Esse é o parecer da comissão. Jorge Germano Batista, relator. José Leonardo Souza Filho, presidente. Moisés Cardoso Sanches, mesmo. Coloco em primeira discussão. Coloco em primeira votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 012/2019. Autoriza a permissão de uso de bens públicos para os fins que especifique e dá outras providências. Esse projeto está aguardando parecer da comissão para ser apreciado. Projeto de lei de número 013/2019 autoriza a abertura de crédito especial para fins especificados e dá outras providências. Esse projeto já recebeu parecer das comissões e está apto a ser votado. Nesse momento eu convido o presidente da Comissão de Redação e Fiscalização, José Leonardo Souza Filho, e o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Conta, Legislação e Justiça, o vereador Moisés Juliano de Mello, que proceda à leitura, nessa ordem, dos respectivos pareceres. Relatório e parecer da Comissão Permanente de Redação e Fiscalização. Membros da comissão: Jorge Germano Batista, relator. José Leonardo Souza Filho, presidente. Moisés Cardoso Sanches, membro. Objeto: relatório e parecer da comissão sobre o projeto de lei número 013/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Data: 9 de abril de 2019. Do relatório: trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal com protocolo de entrada na casa datado 29 de março de 2019. Tal projeto autoriza a abertura de crédito especial para os fins especificados e da outras providências. Conforme se extrai de sua mensagem, seu objetivo é a utilização de recursos de convênios, conforme valores descritos da proposição, bem como o direcionamento de recursos públicos para a capacitação e desenvolvimento profissional de educadores da rede municipal de ensino. A proposta foi encaminhada a essa comissão no dia 29 de março de 2019, através do despacho número 011/2019, assinado pelo presidente da Casa, tendo o dia 10 de abril de 2019 como data para a apresentação do parecer, podendo ser prorrogado a pedido dos integrantes da comissão, nos termos do regimento interno da Casa. Em síntese, esse é o breve relatório dos fatos no essencial. Vencida essa fase, passa ao voto do relator, nos termos do artigo 62 do regimento interno. Artigo 62. Compete à Comissão de Redação e Fiscalização manifestar sobre os assuntos quanto aos aspectos jurídicos, especificamente sobre a apresentação, visando a perda do mandato de recurso de questão de ordem, e preparar a redação final dos projetos de lei de resolução e fiscalizar o andamento das comissões. Atendendo ao regimento interno desta Casa e analisando o projeto de lei número 03/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial para os fins especificados e da outras providências. Tenho a relatar o que se segue. O referido projeto vem a esta Comissão de Redação e Fiscalização para análise de sua constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa em obediência ao disposto do artigo 62 do regimento interno. Trata-se de proposição de lei que visa a utilização de recursos de convênios conforme valores descritos na proposição, além de buscar o direcionamento de recursos públicos para a capacitação e desenvolvimento profissional de educadores da rede municipal de ensino.
Analisando o projeto de lei em questão, tenho que o mesmo está apto quanto à técnica legislativa e sua propositura está em consonância com a legislação vigente, não havendo impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que prejudique sua tramitação. Desta forma, opino favoravelmente a sua aprovação por parte do plenário da Casa Legislativa. É como voto. Do parecer da comissão. Passada a palavra ao senhor presidente da comissão, vereador José Leonardo Souza Filho, e ao seu membro, vereador Moisés Cardoso Santos, decidido por acompanhar e subscrever os argumentos e fundamentos apresentados pelo relator, com esse cenário, tem-se que a Comissão Permanente de Redação e Fiscalização opina, por unanimidade, favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 013, por parte do plenário da Casa Legislativa Municipal. É esse o parecer da comissão. Jorge Armando Batista, relator, José Leonardo Souza Filho, presidente, Moisés Cardoso Santos, membro. Relatório e parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Tomada de Conta, Legislação e Justiça. Membros da comissão: Camilo de Leles Gouveia Xavier dos Santos, relator, Jorge Armando Batista, membro, Moisés Juliano de Melo, presidente. Parecer da comissão sobre o projeto de lei de número 013/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, data 9 de abril de 2019. Do relatório: trata-se de um projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, com protocolo de entrada na Casa Legislativa datado em 19 de 3 de 2019, que recebeu o número 013/2019. O referido projeto de lei autoriza a abertura de crédito especial para os fins especificados da outra providência. Conforme se extrai da mensagem da proposição, sua finalidade é a utilização dos recursos de convênio conforme valores disciplinados, além de buscar o direcionamento de recursos públicos para a capacitação e desenvolvimento profissional de educadores da rede municipal de ensino. Conforme de praxe e em entendimento às normas regimentais, a proposta foi encaminhada à Comissão de Redação e Fiscalização para que se manifestasse acerca de seus aspectos constitucionais. A mesma emitiu parecer favorável à proposta por não ter vislumbrado nenhum vício capaz de sobrestar sua regular tramitação, estando em conformidade com a legislação vigente. Na sequência, e vencida a matéria junto à referida comissão, esta foi encaminhada à Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Conta, Legislação e Justiça para que pudesse manifestar. Em síntese, é esse o breve relatório dos fatos, com a sequência cronológica dos atos praticados ao longo da tramitação do projeto de lei de número 013/2019. Vencida essa fase, passa ao voto. Do voto do relator. Inicialmente, registra-se que o referido projeto já foi analisado pela Comissão de Redação e Fiscalização, recebendo parecer favorável quanto à sua constitucionalidade e técnica legislativa, estando em conformidade com a legislação vigente. Verifica-se que o projeto de lei em questão visa a utilização dos recursos de convênio, conforme valores descritos na proposição, além de buscar o direcionamento dos recursos públicos para a capacitação e desenvolvimento profissional dos educadores da rede municipal de ensino. Ao meu ver, o projeto de lei que comento é de grande interesse público, uma vez que busca, além da utilização de recursos de convênios para abertura de crédito especial destinado à realização das obras de infraestrutura urbana pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. Também busca o direcionamento desses recursos a atividades de formação e desenvolvimento profissionais dos servidores pela Secretaria Municipal de Educação. Entendo de suma importância a proposta em tela, haja vista que essa medida será de grande relevância para o desenvolvimento do município, tanto no que tange à infraestrutura, quanto ao investimento na qualificação profissional dos educadores, o que trará grande benefício à sociedade em médio e longo prazo. Desse modo, em face das considerações acima expostas, opino favoravelmente a sua aprovação por parte do plenário da Casa Legislativa Municipal. Esse é o meu voto. Do parecer da comissão, passada a palavra ao senhor presidente da comissão, o vereador José Juliano de Melo, e seu membro, o vereador Jorge Armando Batista, decidido por acompanhar e subscrever os argumentos e fundamentos apresentados pelo relator. Sendo assim, a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Tomada de Conta, Legislação e Justiça é favorável à tramitação desse projeto de lei número 013/2019 proposto pelo Poder Executivo, por parte do plenário da Casa Legislativa Municipal. É esse o voto do parecer da comissão. Vencida a matéria junto à comissão, o projeto de lei número 013/2019 está apto a ser votado no plenário da Casa.
Assim sendo, notifica-se que o presidente da Casa do presente parecer, a fim de que possa encaminhar a matéria ao plenário para a deliberação dos partes, nos termos regimentais próprios. Documentos que acompanham esse parecer: projeto de lei número 03/2019, parecer da Comissão de Redação e Fiscalização acerca dos projetos. Relator Camilo de Leles Gouveia Xavier dos Santos, membro Jorge Hermano Batista, presidente Moisés Joviano de Mello. Coloco em primeira discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Anderson Pereira. Só para título de conhecimento, que às vezes pessoas veem a gente falando aqui de crédito especial, é uma modalidade que nós aprovamos o orçamento no ano passado, daquilo que o prefeito pretendia fazer esse ano. Então, aquilo que ele não inclui no orçamento deve ser enviado para a Câmara, uma autorização, uma vez que ele tem um superávit, que é um recurso que, entre aspas, sobra dos exercícios anteriores. Ele tem esse recurso, ele tem uma atividade, então ele manda um pedido de autorização da Câmara para que ele possa usar um recurso que ele tem disponível. No caso em questão aqui, eu estou usando o celular porque nós temos que economizar o papel, né? Vai ser utilizado 148 mil na Secretaria de Obras para obras e instalações, 102 mil também, né? Na Secretaria de Obras, que é abertura, ampliação e pavimentação de vias públicas, e 250 mil reais na área da educação para realização de atividade de formação e desenvolvimento profissional. Então, o prefeito ele tem esse recurso, mas como não está contemplado no orçamento, a Câmara precisa autorizar. Então, nesse caso, é o que nós estamos discutindo hoje aqui. Só para esclarecer que essa pessoa ouve a gente falar, não entende, que o prefeito só pode fazer aquilo que está previsto na lei e no orçamento. Daí a Câmara está aqui para isso, né? Para dar condição para que o município se desenvolva. Entendi. Continua em discussão. Coloco em primeira votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria em pauta e encerrada a fase de deliberações, eu solicito ao segundo secretário que faça a chamada final para a conferência de quórum. Anderson Pereira. Presente. Camilo de Leles Gouveia Xavier dos Santos, presente. Carlos Augusto Picado Fonseca. Presente. Geraldo Magela Lopes. Presente. Jorge Hermano Batista. Presente. José Leonardo Souza Filho. Presente. Marco Aurélio Souza Barbosa. Presente. Moisés Cardoso Santos. Presente. Moisés Joviano de Mello. Presente. Paulo Sérgio Oliveira. Presente. William Luiz Moraes. Não havendo mais matéria em pauta, coloco a palavra franca. Com a palavra, vereador José Leonardo. É só para lembrar aqui, eu fiz uma sugestão aqui no caso da gente receber aqui por escrito a resposta da indicação. Até porque eu sempre, já falei daqui, vou falar de novo, sempre que eu preciso, que eu vou lá na prefeitura, eu estou sendo muito bem atendido. Na medida do possível, eles têm feito, os secretários têm feito o que a gente precisa no bairro. Né? Mas isso aqui é uma sugestão, porque se a gente tiver por escrito, assinado até mesmo para o secretário, dependendo se for alguma coisa da Secretaria de Obra, assinado por Marcos, a gente pode levar a população a mostrar, porque eu fiz o requerimento, fiz a indicação e está aqui assinado pelo secretário, vai fazer, sabe? A gente fica mais respaldado, entendeu? Mas no caso aqui, eu nem preciso fazer indicação, porque eu sempre vou lá e estou sendo muito bem atendido. Só isso que eu queria falar. Esclareci para o vereador Zé Leonardo, é que como a gente já havia conversado sobre esse assunto na reunião interna, nós fizemos contato, mas tem a outra questão que não é obrigatoriedade. A gente está tentando buscar uma parceria, além do que a gente está tendo com o governo, para que a gente possa estar dando a resposta em relação a essas indicações. Então a gente tem que aguardar agora o que eles vão estar retornando para a gente, se vai ser formalizado ou não, para a gente poder estar passando para todos em reunião interna. Obrigado. Com a palavra, o vereador Jorge Hermano.
só fazendo um comentário com relação a, primeiramente, a questão do réu, que eu acho justa e legítima a questão que ele coloca, até mesmo porque quando o parlamentar traz aqui ao plenário uma reivindicação e uma solicitação, ou qualquer outra forma de petição perante o Poder Executivo, a gente está exercendo uma obrigação legítima nossa, porque a gente é cobrado na rua. Isso é absolutamente normal. No entanto, é interessante considerar que isso não é a normalidade na nossa manifestação, talvez isso decorra do desenho institucional que nós temos, talvez não seja o mais adequado dos instrumentos que nos são colocados à disposição para o exercício do mandato, porque na verdade a indicação é o quê? A indicação é uma manifestação que a gente manda no Poder Executivo Municipal, que na prática é a mesma coisa que, se a gente for bastante popular, é a mesma coisa que um cidadão encontrar na rua com o prefeito municipal, do ponto de vista da sua força normativa ou vinculante. O cidadão encontra com o prefeito municipal na rua e fala: "Senhor prefeito, eu estou precisando que o senhor faça o orçamento lá na minha rua." O prefeito vai falar para ele, provavelmente, eu não vou te prometer fazer isso agora, porque eu não tenho previsão orçamentária e não há limite orçamentário para que eu possa executar essa obra, mas vou pensar para o próximo ano. Ou, se ele se dirigir a um determinado secretário. É interessante ressaltar que a indicação ela é bastante enigmática quando eu vejo da seguinte forma: eu particularmente nunca fiz uma indicação. Vejamos bem, em 2015, acredito que foi em 2015, no mandato da Dilma, quando começou aquela rusga do Congresso Nacional, Poder Executivo, os deputados começaram a questionar justamente essa questão das indicações, que é a mesma modalidade de indicação que a gente tem no regimento das câmaras municipais, a gente tem no Congresso Nacional, que aliás os regimentos das câmaras municipais são ipsis literis copiados do regimento das casas do Congresso Nacional. E eles começaram a questionar por que a Presidente da República não respondia ou pelo menos executava as indicações. O líder do governo na época fez o seguinte: ele foi ao plenário da Câmara, isso é uma sessão que vocês podem ver até por YouTube, vou aqui caminhar o link dela. Ele falou o seguinte: olha, a gente faz uma indicação aqui, mas qual que é a lógica da indicação? A gente aprova todo ano aqui um orçamento, uma lei orçamentária, que no ano passado a gente aprovou uma lei orçamentária de 93 milhões de reais para o exercício desse ano. Na prática, o que acontece? A soma do crédito e do débito tem que ser zero, a anulação das fichas orçamentárias. Se eu tenho um orçamento de 93 milhões, eu tenho que ter uma despesa, pelo menos prevista, de 93 milhões de reais. Na prática, o que esse líder do governo fez, salvo engano, foi o Paulo Pimenta. Ele falou assim: olha só, vamos pegar aqui que a Presidente da República desse retorno sobre essas indicações. Aquilo ali representava em torno de 60% a mais daquilo que o orçamento que o governo federal tinha previsto no orçamento. O que eu verifico na prática? Muitas vezes, esse é o meu entendimento, particularmente, por isso que eu não faço. A indicação, até como força normativa, ela tem um questionamento muito válido, porque se eu vou fazer aqui a indicação da prestação de um serviço, que é obrigação da Secretaria Municipal, eu não tenho que indicar, eu tenho que requerer a execução do serviço. Porque se eu indicar, o órgão não tem obrigação de fazer. E se eu vou lá e faço um requerimento perante a Secretaria, protocolo, e depois eu posso cobrar judicialmente, que é a atribuição da Secretaria. Ao passo que se eu mando isso pela Câmara aprovado pelo plenário, eu não tenho nem força executiva. Por quê? Porque a indicação ela não tem força vinculante. O prefeito, se ele não quiser, não precisa nem responder. Se a gente for somar aqui, suponhamos, todas as indicações que extrapolam a competência do Poder Executivo em matéria, por exemplo, daquilo que é só execução de serviço de uma determinada secretaria, a gente ia ver que a gente precisaria de ter um limite orçamentário para execução. Por exemplo, eu vejo muito reforma de quadra. A gente está indicando a reforma de quadra. Das duas, uma, ou o prefeito vai mandar para cá um projeto tirando de alguma área para ele poder executar aquilo, mediante o procedimento de licitação, tudo aquilo que a legislação prevê, ou ele não vai fazer. O mais provável é que ele não vai fazer, porque o compromisso dele é com a execução da lei orçamentária. Isso eu estou falando no passado, no presente e no futuro. Muitas vezes a gente, mas assim, eu acho que é legítima. É legítimo o ato de se fazer a indicação. No entanto, muitas das indicações que a gente faz, elas representam despesa para o município. Muitas vezes a gente só não faz em forma de projeto, a gente sabe que a gente não pode criar despesa para o município. Aí a gente vai e faz em forma de indicação. Mas, por sua vez, por uma questão de lógica administrativa, essa indicação não vai ser cumprida. E eu entendo que seria muito dispendioso para o prefeito, ou não para o prefeito, mas do ponto de vista da logística administrativa, que se a gente mandasse 10 indicações, ele respondesse para a gente, que te digo mais. A lógica é que das 10 é bem provável que as 10 vão ser respondidas, que
que não será possível fazer porque o orçamento não comporta esse tipo de providência, o orçamento que nós, inclusive, aprovamos. Por isso que eu acho que seria assim, não estou interferindo na gestão do mandato de cada um. Eu não faço por essa razão, independente de quem está no governo, se é o prefeito, com quem eu tenho relação, onde já trabalhei e tudo mais. Eu entendo que a lógica do desenho institucional caminha dessa forma. Por isso que eu particularmente não faria, porque se eu fosse vereador e não tivesse relação com o governo, eu faria um requerimento na secretaria, e se fosse competência da secretaria prestar aquele serviço e ela não fizesse, eu executaria o requerimento, executaria do ponto de vista da lógica e da competência administrativa, coisa que eu não posso fazer se for uma indicação. Eu não posso fazer se for uma indicação. Então, assim, a indicação ela tem uma limitação muito grande sobre esse aspecto. E como não há a obrigatoriedade de responder, provavelmente qualquer um de nós, como prefeito, não responderíamos, porque a gente teria que colocar um servidor só para responder indicação, e que na maioria das vezes geraria um desgaste muito grande, porque a resposta seria acerca da impossibilidade de fazer em função da limitação orçamentária. Até mesmo porque o regimento só coloca como obrigatoriedade de resposta a questão do requerimento. Se a gente faz um requerimento que é aprovado no plenário, todo mundo já observou, dá 15 dias a resposta está aqui. Porque a lei orgânica é muito clara, se o prefeito não responder, ele corre o risco, inclusive, de se submeter a um processo administrativo que pode culminar, inclusive, na cassação do mandato. Um dos crimes de responsabilidade previstos para o prefeito potencialmente é deixar de atender aos requerimentos aprovados pela Câmara quando versarem sobre pedido de informação. Todos têm que ser respondidos, sob pena de cometimento de crime de responsabilidade. Feita essa consideração, só pegando o gancho naquilo que Pereira mencionou com relação ao crédito especial, só enfatizar que esse projeto 013 houve assim, uma compreensão muito grande dos parlamentares acerca de sua aprovação, porque esse projeto, salvo engano, entrou na casa na semana passada. Ele entrou na casa na semana passada. O que aconteceu? Na terça-feira agora, uma reunião interna que nós tivemos, a pedido do pessoal da Secretaria de Obras, eu expus a importância desse projeto e todos os vereadores das duas comissões, tanto da comissão de redação, eu, você, o próprio Moisés, na Comissão de Finanças e Orçamento, o próprio Moisés Joviano de Mello, o Camilo e eu também, que faço parte da comissão, todos se comprometeram a dar uma análise célere desse projeto, quando a gente considerava que existem obras em plena execução que estão dependendo da aprovação desse crédito especial para terem a sua conclusão, porque a obra é aprovada muitas vezes com valor, não dá para executar, você tem que fazer um aditivo, você precisa do crédito especial. Então, assim, esse projeto foi analisado, eu até agradeço a todos os vereadores, agradeço, embora não seja um projeto de autoria, nem eu esteja aqui para representar o governo, não tenho procuração para isso, porque não sou líder de governo, mas isso mostra que aqui, ao contrário do que já existiu, do que já se verificou, não há aquela chamada picuinha política. Se o projeto é relevante para o município e requer ser prioridade de sua tramitação, a gente analisa, delibera, e de antes de ontem para ontem a gente reuniu, analisou, viu que é uma coisa padrão e está sendo votado na data de hoje. Isso é muito importante para que a população possa compreender que a Câmara hoje está no outro patamar de trabalho. Não existe aquela antiga briga entre os poderes do município, porque no passado, se a gente for considerar a lógica que estava vigente aqui, um crédito especial, nós temos vereadores aqui, a pergunta aqui ia ser o seguinte: o prefeito precisa disso para executar a obra, então nós vamos deixar isso para votar no ano que vem. E não se aprovava. Os vereadores que estavam aqui sabem que existia assim, explicitamente, popularmente, aquilo que a gente chama de catimbar as proposições que vinham. E hoje não tem isso. Muitas vezes a gente pode ter críticas de alguns parlamentares a métodos e gestões administrativas, o que é absolutamente normal, porque não existe governo perfeito. Um governo, embora eu particularmente considere que tenha feito muito e está prestando um relevante serviço para o município, é composto por seres humanos e está sujeito a erro. Os parlamentares têm legitimidade para questionar determinados pontos da administração, mas não existe falar assim: ah não, se não fizer aquela indicação que eu propus, eu não vou votar tal matéria. Isso eu não verifico por parte de nenhum dos parlamentares. O que mostra, mais uma vez, à sociedade que a Câmara Municipal está em um novo patamar de andamento, um novo patamar, inclusive, de mentalidade dos parlamentares que aqui estão. Com relação às proposições que foram aprovadas, eu parabenizo a todos os vereadores, inclusive o vereador Pereira pela proposição que fez. A proposição que eu fiz, a proposição do projeto de lei 005, ele é bastante de cunho administrativo, porque o que eu já verifiquei é que a declaração de utilidade pública por si só é extremamente relevante para muitas associações e entidades civis, filantrópicas e não governamentais. Muitas vezes a gente teve inclusive isso no hospital da Santa Casa, na semana passada, nós fomos uma declaração que eu fui soldar dentro dos documentos que se exigia para a pactuação de qualquer convênio com o governo federal, a declaração de
utilidade pública. O hospital obrigatoriamente tem que ter esse. Isso, desculpa, o projeto 006. E, na verdade, muitas organizações precisam de ter esse documento como condição, como requisito para a pactuação de convênios e recebimento de verbas públicas, enfim. O que eu já verifiquei é que não havia uma legislação específica no município criando os critérios. Na verdade, muitas vezes a pessoa estava sujeita àquele projeto ser aprovado, não sei, em função de um contexto político. Hoje isso não vai acontecer mais, porque preencheu os requisitos, a Câmara vai fazer o projeto e vai votar. Eu acho que dá transparência também, para que nós parlamentares que estivermos pleiteando e observando relevante para a coletividade, a gente já mostrar para a pessoa, você vai precisar de cumprir esse determinado requisito para que eu possa entrar com o projeto de lei, para que eu possa avaliar. O projeto relacionado à questão das barragens, muitas vezes as pessoas, a sociedade vai dizer assim: vocês estão aprovando esse projeto de lei só porque está tendo esse problema com as barragens. Aconteceu em Mariana, aconteceu em Brumadinho. E a resposta para mim é por isso mesmo. A gente só está votando essa matéria porque o ideal é que a gente sequer estivesse deliberando sobre isso aqui. O ideal é que a gente sequer ouvisse falar em barragem, porque o ideal é que a empresa, o governo estadual, o governo federal tivesse a responsabilidade necessária para entender o empreendimento dessa dimensão, pela sua potencialidade de colocar em risco a vida de toda uma comunidade, devesse ser gerenciado com mais responsabilidade. No entanto, não é o que a gente verifica, haja visto os dois últimos casos aí de Mariana e Brumadinho, e lamentavelmente a iminência de uma tragédia já anunciada, não sei se vocês já leram a crônica de uma morte anunciada no caso do Barão, o que é um absurdo. A gente assiste a empresa todo santo dia falar com a gente: olha, a qualquer momento vai romper, a qualquer momento vai romper. Ela quer dizer o seguinte: a barragem do Barão vai romper. Então, assim, na hora que romper, vocês não se assustem, não, porque eu avisei antes, que por si só é um grande absurdo. Então, a prioridade é garantir que haja maior transparência. Aí a pergunta que poderá se colocar é a seguinte: mas, Jorge, você vai colocar, você, o Moisés, a própria Câmara, que agora é titular do projeto que o aprovou, vocês vão colocar uma população inteira diante de profissionais extremamente capacitados, que a população vai fazer perguntas e eles vão informar da forma com que eles quiserem. Eles vão, entre aspas, ludibriar a população, porque muitas vezes a população, assim como os parlamentares, não detém o conhecimento técnico necessário para fazer um juízo de valor sobre as informações prestadas. A questão é a seguinte: é histórica e cientificamente comprovada que quando há transparência e quando os procedimentos precisam ser colocados à luz do debate e precisam ser publicizados, tecnicamente diminui a possibilidade de determinados atos para se fazer falcatrua, porque essas audiências podem funcionar como um elemento dissuasivo. E no projeto, quando a gente estuda, há um convite às organizações que tecnicamente detêm condição para fazer a análise, o Ministério Público especialmente, Polícia Civil na questão do inquérito investigativo, há a previsão para que essas entidades possam participar do debate. Qualquer cidadão, qualquer representante público, representante do Ministério Público, das instituições legalmente constituídas, tiverem sequer uma dúvida acerca de determinado procedimento e suspeitar que aquilo ali pode causar potencialmente um risco para uma comunidade, ele pode noticiar as autoridades públicas. Eu particularmente entendo que essa obrigação de a empresa publique os seus documentos, os seus dados, os seus planos de ação, vai garantir com que haja uma maior transparência no procedimento e possa se inibir, inclusive, determinados procedimentos voltados a esconder certos atos. Porque quando a gente verifica os casos de Brumadinho e de Mariana, sem entrar no mérito da necessidade das prisões que se praticou contra os executivos da Vale, o que a gente verifica é que quando o sujeito vai delatar, ele fala assim: essa licença foi feita o seguinte, a licença foi expedida de madrugada, a gente foi lá, conversou com o secretário estadual de meio ambiente, ele assinou no dia seguinte e publicou. Será que isso vai ser feito se essa licença tiver que ser submetida a um debate público e tudo isso tiver que ser submetido ao contraditório com representantes do Ministério Público, da Polícia Civil? Pode ser que aconteça. Meu amigo Lila um dia falou uma coisa comigo vindo para cá que eu nunca vou esquecer. Ele falou: seu Jorge, a gente pode criar todos os instrumentos de fiscalização aqui. Se as autoridades não tiverem seriedade e honestidade, eles vão achar uma forma de ludibriar. Ele até citou o verso, que ele é muito mais conhecedor que eu, que a verdade parece que só existe aos olhos de Deus, é uma coisa nesse sentido. Então, se alguém quiser
nos ludibriar, qualquer representante público ele vai achar um jeito, mas ainda assim o nosso papel é tentar dificultar manobras desse tipo. Então, eu acho que a casa tem entrado num momento de extrema relevância quando a gente considera a produtividade das proposições aqui aprovadas, e isso mostra, eu repito mais uma vez, embora pareça extremamente cansativo, que isso mostra que a sociedade, que a Câmara entrou num novo patamar de atuação, e a sociedade, embora não tenha tempo de vir nos acompanhar, a gente conhece a rotina de todos os cidadãos, agora tem a oportunidade de nos acompanhar pelas redes sociais, pelos veículos oficiais de comunicação da Casa, para poder entender o grau de seriedade a que todos os ônus vereadores da Casa, eu nunca vi, repito, nunca vi aqui nenhum parlamentar, os ônus vereadores que integram e constituem essa Casa, tratando de um assunto que não seja republicano, que não tenha colorado coletivo nessa instituição. Então, porque a partir do momento que eu levantar uma questão dessa, eu vou cumprir o meu papel, eu vou promover denúncia. Eu não tenho a prática de fazer ilações irresponsáveis. Por isso que eu vejo aqui que os ônus parlamentares dessa Casa têm um compromisso de seriedade com o interesse público. As divergências que são naturais, elas vão continuar acontecendo. Agora, o que nós temos aqui hoje é uma Casa que respeita o interesse público. Muito obrigado. Continua a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Leonardo. Só para falar sobre o que trouxe para questionamento aqui essa minha indicação, porque eu já tinha visto que a indicação não serve realmente para nada mesmo, igual o Jorginho falou. Já tinha até falado comigo que não tem obrigação mesmo de ter resposta. Mas a indicação vem para aqui, para o plenário, a gente volta a indicação em tudo, seria melhor que ninguém fizesse, porque ela não tem sentido de indicação, né? Porque você faz uma indicação para cá, quantas indicações já foram fazidas para cá, ninguém teve resposta, nem foi feito nada. E penso eu que uma indicação, por exemplo, no caso da reforma de quadro, tem a rubrica lá, tem o valor lá. Se eu fizer uma indicação, acredito que o secretário de esporte, que ele não tenha já aquele valor todo já colocado com o que vai fazer aqui, vai fazer aqui, não vai sobrar mais nada não. Acredito que a gente pode encaixar alguma coisa nesse orçamento. Entendeu? Mas assim, como você mesmo está falando, que indicação você nem faz, porque você já sabe que não quer dizer que vai passar o valor da arrecadação anual se você fizer a indicação. Não acredito muito nisso não. Para falar a verdade. Você pode colocar lá a indicação, mas se você chegar lá e você clica no bairro e você ficar pontuando algumas coisas que o secretário não vê, por exemplo. Ele tem um dinheiro para gastar. Né? Se você estiver indicando dentro daquele valor ali, eu acredito que seria bom que ele, aqui dá para fazer, vamos fazer isso, aquilo, ou não, porque senão nós vamos passar do valor que eu tenho para gastar com essa rubrica aqui. Mas, como já sei também que não tem que ter resposta, aí já é até bom, porque eu já estou agindo de outra forma, eu já vou direto lá, e eu tenho conseguido muita coisa. Essa semana mesmo passada, os dois secretários de obras e de esporte estiveram na quadra no bairro Tenente Carlos, para fazer a obra nossa lá, que é fechar a quadra, que está sendo invadida por esses bandidinhos que tem por aí que mexem com drogas. Eles estiveram lá, viram o que o pessoal do esporte do bairro pediram para eles, nós fizemos lá um croquis que a gente quer, e ficou decidido agora começar a obra lá, fazer os banheiros, arrumar a quadra no geral, né, que a quadra tem muito tempo que ela está abandonada. Então é o que eu estou falando para os meus colegas. Quando vocês fizerem uma coisa, vão lá na prefeitura, porque se não for, depois não pode falar que não está sendo atendido, porque eu estou sendo atendido. E isso aqui eu acho desnecessário, essa indicação. Obrigado. O diálogo tem que ser estabelecido, né? Continua a palavra franca. Com a palavra o vereador Anderson Pereira. Senhor presidente, com todo respeito à palavra do nobre vereador Jorge Germano, eu acho que a indicação ela é necessária, porque através das indicações reiteradas é que o gestor vai se programar para o próximo ano e ele vai ver onde que ele está pecando, porque tem coisas que muitas das vezes o gestor não vê, que a gente vê que está no meio da população, e às vezes a população nem tem coragem de chegar lá para falar porque acha que está reclamando. Então, quando a gente faz a indicação, comenta, já liga uma luz, olha, realmente nós temos que ter mais atenção para o planeta. Então, eu acho que a indicação ela tem um papel, sim, de não só de organização a nível de planejamento, né, para ver, olha, peraí, o ano passado
reclamava-se muito disso, pedia muito isso. Esse ano está continuando. Então nós temos que ver o nosso orçamento para o ano que vem, o que a gente pode ser feito para melhorar. Eu acho que nesse sentido a indicação ela tem um papel importante. A outra coisa que eu quero aqui falar é parabenizar a gestão, né? Foram 100 dias já de trabalho à frente da gestão, a mesa diretora, né? com a casa. São tantas mudanças, tantas coisas estão sendo feitas, né? Tantos projetos aí pela frente. Então, quero parabenizar a mesa diretora, né? E a casa também, que tem, né, colaborado, as reuniões. Às vezes o pessoal acha que é muita reunião acho que não resolve, mas a gente vai colhendo os frutos e vai aperfeiçoando aquilo que, né, muito foi feito antes, mas nós estamos indo para novos mares, né? Nós estamos indo mais avante, né? Então, parabenizar a pessoa do presidente, né, toda a mesa diretora e os novos padres, os funcionários, né, que Vossa Excelência estenda a todos os funcionários, né, cortesia. É tão bom você chegar na casa, você vê um sorriso do funcionário, chega uma pessoa para ser atendida na Câmara, né, a pessoa atende com um sorriso. Então isso dá até mais motivação da pessoa procurar, porque a Câmara é a casa do povo, é a casa das pessoas. Então, se você não é recebido onde é a sua casa, como que fica? Então, parabéns aí à mesa diretora aí, né, aos nobres padres aí pelo trabalho que tem sido feito, que às vezes a gente planta, nem sempre a gente vai colher, mas com certeza a nossa cidade vai colher o fruto e esse fruto vai gerar outros frutos. Muitos às vezes nem vão reconhecer, né? Mas uma coisa é certa, nem sempre quem planta é o que colhe, mas o importante é que a colheita será feita. Então, boa noite para todos. Agradecemos as palavras do vereador Anderson Pereira, em nome da mesa. Continua a palavra franca. Senhor presidente, só um segundo. Eu não vou nem usar o microfone para não me alongar. Vou até colocar ele de lado aqui. Na verdade, só fazendo uma correção de Pereira, não é nem correção, porque eu não sei se foi esse intuito da fala dele. Deixar bem claro que eu não estou dizendo aqui que a indicação não é importante. Até mesmo porque Pereira complementou a minha fala enquanto o que é a finalidade da indicação. Quando a gente considera a indicação, pelo menos do meu ponto de vista, sob a questão de dar uma baliza, um norte para o gestor do município, sobretudo para que ele possa considerar eventuais prioridades da cidade de gestão, a indicação é absolutamente importante. Agora, quando a gente dá a ótica de mandar para o executivo uma indicação que tenha como finalidade a imediata, o seu imediato cumprimento, e sobretudo ele venha um retorno do poder executivo para o legislativo, eu acho que a nossa expectativa muitas vezes fica frustrada. Eu acho que a questão aqui é a ênfase, o foco e, sobretudo, a finalidade que a gente está considerando que a indicação tem. Enquanto diretriz orientadora de uma política pública, porque muitas vezes o próprio secretário não vê aquilo que o vereador vê. Então, muitas vezes dá uma diretriz extremamente relevante para a administração, que inclusive poderá considerar e formular uma política pública com base numa indicação. Agora, a questão que eu coloco, que eu vejo muitas vezes, é que se gera uma expectativa muito grande na execução daquele serviço com base em indicação. Aí o próprio Léo falou, eu vou na prefeitura, eu sou mais atendido e consigo resolver mais. Então, se a sua prioridade é a questão da resolutividade da demanda, compensa mais e o poder público. Agora, o parlamentar que tem indicação, como eu não estou aguardando retorno, eu estou apenas mostrando ao poder executivo, conforme Pereira falou, para que ele possa ver nisso talvez uma diretriz para a construção de uma política pública, talvez ele não tenha se atentado, talvez não para agora, mas para o próximo ano, uma visão mais estratégica, a indicação é absolutamente relevante. O que a gente precisa considerar, do meu ponto de vista, é o que a gente espera da indicação. Até mesmo porque eu não estou defendendo o governo, eu disse que embora aliado público, regulatório, da administração, eu trabalhei lá durante todo o tempo, a questão é que do ponto de vista regimental, nenhuma corporação não foi do governo. Eu só estou falando uma questão instrumental, que muitas vezes é uma frustração do parlamentar. Tanto é que você vê que você me falou que eu, particularmente, não faço indicação que eu queria fazer força. Vou falar, vereador Moisés Juliano. Boa noite, senhor presidente, os pares, funcionários, cidadãos, cidadãvarenses. Primeiro eu quero parabenizar os vereadores que trouxeram aí os projetos legislativos. Parabéns a todos vocês que estão envolvidos. E das palavras que o senhor Jorge disse aí, quase todas eu concordo, só não concordo do ponto de vista dele aí, das indicações, mas respeito o posicionamento dele. Concordo com as palavras do vereador
Pereirinha. Senhor vereador Léo Baiano, não entendo quando você diz, você faz as indicações, você está indignado que as suas indicações elas não são respondidas automaticamente, é porque elas não são executadas. Um modo de expressar, né? Mas você, ao mesmo tempo, você diz que você ser bem recebido é obrigação, eu acho, de todos os funcionários, né? Mas não entendo quando você diz que quando você vai lá que resolve ou não resolve as reivindicações que a população traz até você? Eu falei que resolve. Então não precisa de ser feitas as indicações. Estou falando aqui. Não entendi, mas tudo bem. Eu entendo que as indicações têm que ser feitas. E porque muitas das vezes a população, como o Pereirinha disse, elas vivem a situação, vêm trazer as reivindicações até os vereadores têm que fazer, está no regimento interno. Agora, se o executivo vai executar ou não, é outra ação. Eu sugiro ao companheiro Leonardo, Léo Baiano, que aproveitar que a comissão, que tem uma comissão que está trabalhando no regimento interno, sugiro, até convido também para a gente, que nós possamos trabalhar isso junto, para a gente propor no regimento interno, estipulando um prazo aí de no máximo 40 dias para que o Poder Executivo dê uma resposta se vai executar ou não as indicações. Eu acho que soma, né? Porque aí você possa dar uma resposta à pessoa que procurou para você reivindicar, porque muitas das vezes ela não consegue chegar aos responsáveis para executar, né, a reivindicação dela. Semana retrasada, tem já uns 20 dias atrás da última chuva pesada, você mesmo acompanhou o povoado da Capela do Barro Branco, após a chuva, tomou umas 2 árvores lá, enormes. Eu não iria fazer indicação aqui para a prefeitura ir lá e cortar e retirar do local. Aí o que eu fiz? O que você disse aí que você tem feito. Procura o responsável, cobra, mas eu tive que ir umas 20, 30 vezes e cobrar. Aí ainda bem que no final agora dessa semana resolveram, menos mal. Mas muitas das vezes a gente vai pessoalmente, cobra executado, pode ser que... Agora, muitas vezes muitos serviços públicos, eles podem ser executados pela via da indicação. Agora, a prioridade fundamental da indicação enquanto instrumento para a execução de política pública de caráter imediatista, porque quando a gente faz uma indicação, isso é interessante ressaltar. Eu tenho certeza, quando você faz uma indicação na rua, você fala para o cidadão assim, aqui na próxima reunião eu vou entrar com a indicação. Eu tenho certeza que no dia seguinte a reunião, se ele encontrar com você na rua, vai perguntar se foi feito. Ele vai perguntar se foi feito, porque ele está enxergando a indicação como instrumento de execução e não representar. Você vai entrar com um negócio que no dia seguinte, se a gente encontrar o vereador na rua, ele vai falar assim, e aí, Léo, já protocolou lá, já resolveu? Porque ele quer a resolução do problema. Mas só que a gente sabe que não existe esse compromisso de execução. E aquilo que o Moisés foi extremamente relevante. A comissão está trabalhando internamente no estudo da proposição do regimento, mas vai chegar um momento em que todos os parlamentares terão a oportunidade de visualizar o conjunto da obra proposta pela comissão e todos nós vamos fazer proposta. Não está no momento ainda, a comissão está avaliando essa questão, e assim que houver uma proposta regimental consolidada por parte da comissão, todos nós teremos o momento de fazer as nossas emendas, as nossas considerações, e aquilo que for julgado relevante, logicamente passando o crivo da legalidade, da constitucionalidade, se for para melhorar a casa, eu particularmente vou lançar a favor de todas as proposições. Então, eu termino mais uma vez dizendo que eu considero a indicação relevante. A questão que a gente discute aqui é a forma e a finalidade que a gente dá para ela. Continua a palavra franca para quem ainda não manifestou. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Kim. Boa noite a todos os presentes. Gostaria só de tentar fazer uma correção. Posso estar errado, mas enquanto vereador, quando o vereador Moisés fala que pode supostamente colocar no regimento interno sobre a indicação,
creio eu, com pouco conhecimento que eu tenho, que seria na lei orgânica, que seria no regimento interno. Posso estar enganado. No regimento interno? Ok. E eu gostaria de deixar também, eu achei muito interessante sobre esse debate, porque todos tiveram sua opinião, tem essa divergência, e isso é bom. E dá para ver que todos estão atrás do mesmo intuito, que é beneficiar a cidade, beneficiar o nosso município. Isso é muito bom. Queria só deixar essa palavra aí. Obrigado, boa noite a todos. Continua a palavra franca. Senhor presidente. Agora eu vou usar a palavra, não, quem já falou agora é a oportunidade, agora o presidente vai manifestar. Nós completamos 100 dias de governo, dia 10, e é uma gestão que nós estamos fazendo diferenciada na Casa Legislativa. Muitas coisas já foram produzidas, modificadas, alteradas. Nós estamos fazendo um trabalho assim, intenso, né? Desde o dia 26 de novembro. Nós estamos empenhados em fazer o melhor para casa, para essa Casa Legislativa, para que a gente possa trazendo melhorias para a nossa Santa Bárbara. Eu agradeço a todos pelo empenho, né? Se a gente não tiver parceria, a gente não consegue fazer o que é preciso fazer, e o que é preciso fazer nessa casa, apesar de ter feito já muita coisa, né, com a parceria de todos, ainda tem muita coisa ainda para ser feita. Eu agradeço a todos os servidores por esses 100 dias aí que estão empenhados no trabalho, mesmo aqueles ainda que estão ausentes aqui. Agradeço também a confiança da mesa, né, ao Camilo, ao Jorge e ao meu vice, o José Leonardo. Também agradeço aos vereadores que votaram, né, que deram esse voto de confiança ao Paulo César, ao Marco Aurélio, ao Carlos Augusto, o William, o Camilo, o Jorge Armando, o Léo, que é o José Leonardo, o Geraldo Magela e o Anderson Pereira, pela confiança que vocês tiveram nessa mesa para representar a casa e tentar fazer essa transformação dessa casa, que é necessário e é preciso, e cada dia a gente depara com uma situação nova, né? Quem está na linha de frente, que está vivenciando esse problema de frente, a gente vê qual é a situação real da casa, e mesmo assim ainda a gente não está deixando de fazer o que é preciso insistentemente. Lembrando que sempre a gente, nesses trabalhos todos que nós estamos fazendo, nós estamos buscando a transparência, os princípios constitucionais da administração pública, né, e tentando todos os atos aí sendo públicos. Quem não tiver oportunidade de vir à casa para poder conhecer esse trabalho, mas ter oportunidade também pelo site, todos os trabalhos estão sendo postados. E agradecer mais uma vez pela oportunidade que vocês estão me dando de realizar um sonho que eu tive de fazer esse trabalho no ano 2009, 2012, quando eu estive aqui na qualidade de vereador pela primeira vez. Eu sei que tudo é um momento oportuno, não é um momento que a gente quer, mas é um momento que Deus nos proporciona para isso. E acredito muito que naquela época eu jamais conseguiria fazer o trabalho juntamente com a equipe que nós estamos fazendo hoje nessa casa, e o novo cenário, né, a nova história que nós estamos escrevendo para Santa Bárbara. Mesmo que no futuro, quem estiver aqui não vier, né, a se candidatar ou não tiver a oportunidade de estar novamente representando, um legado com certeza vai ficar. Então isso eu tenho que agradecer mais uma vez ao trabalho diferenciado que nós estamos fazendo com a parceria de todos vocês, e também com o trabalho que vocês vêm empenhando, né? Inclusive foi citado nesse momento aqui em questão do orçamento aí complementar que nós tivemos a oportunidade de votar hoje, o 013. Ainda nós sabemos que tem muita coisa para ser feita, como eu falei com vocês, mas às vezes a comunidade ela não sabe disso. As pessoas não têm o conhecimento da administração pública, mas os atos eles têm prazo para ser resolvidos, né? Uma licitação ela não acontece só de falar hoje, amanhã já está tudo pronto e vai estar tudo resolvido. O cinema, para ser resolvido, vai falar que o cinema fechou as portas ontem e amanhã já vai estar aberto. Não é assim que funciona. Então nós estamos fazendo estudos para ver o que melhor vai ser para o cinema em Santa Bárbara. A gente, além do cinema, a parte comercial,
nós ainda estamos querendo trazer educação e cultura. Tem um projeto em andamento, que é um projeto de educação e cidadania para a Casa Legislativa, em parceria com as escolas públicas. Esse é um trabalho que eu já almejava lá atrás, há muitos anos atrás, e hoje nós estamos colocando em prática alguns parceiros da casa, inclusive o Jorge Germano, que é o primeiro secretário, para que a gente possa trazer um novo cenário para Santa Bárbara. Então, às vezes a gente vê na rede social alguns dizeres, algumas postagens, mas as pessoas, infelizmente, por falta de conhecimento, eles postam coisas que não são verdadeiras, mas eu acredito que com o tempo as pessoas vão ter oportunidade de conhecer o trabalho da casa e saber que tem um trabalho sendo feito, que existe um trabalho nessa casa, além do respeito com o cidadão, o respeito com o santabarbarense. Então eu deixo aqui um convite para a sociedade. Outro dia ainda eu posicionei com uma pessoa que eu falei que é muito importante, antes de você falar alguma coisa, você procurar saber o que está acontecendo, para depois poder ter um posicionamento, porque às vezes você fala uma coisa que no fundo não é verdade. Então convido a todos que possam estar tentando participar dos trabalhos da casa, mesmo que não seja presencial, mas que as pessoas possam estar através pelo menos do site, ou agora com o meio de comunicação que nós estamos disponibilizando, que são as gravações dessas sessões ordinárias. Então não deixe de participar. Isso é muito importante, não só para a Câmara, mas para a comunidade da nossa Santa Bárbara. No mais, eu encerro as minhas palavras agradecendo novamente a todos os componentes da casa e declaro encerrada a presente sessão.